Graças a Deus. Graças a Deus. Quanto mais o tempo se aproxima, mas também a misericórdia de Deus se faz presente em nós. Quanto menos egoísta nós formos, mais felizes nós seremos na vida que se adianta, diante do que o progresso nos exige, para realizarmos a cada dia uma missão nova. Quanto mais os fatos apocalípticos se aproximam da humanidade, mais a própria presença do Cristo se faz sentir também em toda a humanidade. Quando se ouve falar das escolhas, da separação entre joio e trigo, entre os bodes e as ovelhas, saibam todos que Jesus, no sermão dos fins dos tempos, alertou a humanidade de tais fatos e quando e como aconteceriam. Enquanto muitos ficam distraídos, pensando apenas no próprio umbigo, no problema que criou e a misericórdia divina agindo sistematicamente, e os ouvidos não ouvindo, quando nós observamos cada um, muitas das vezes a blasfêmia vem logo em seguida, porque o ego aflorado diante da causa primária do problema vivido surge ou cria uma dor, a solidão, o medo ou perdas. Não devemos ser os vampiros, mas devemos buscar a angelitude do que nós queremos viver. Não devemos nos revoltarmos pelas situações ou pelas escolhas erradas que fizemos, mas sim mudar a cada instante da nossa vida, diante da busca infinita dessa vida angelical que buscamos. Não somos daqueles que vivemos de títulos de passado, mas fazemos do presente a nossa história e analisando e estudando cientificamente todos os fatos de todas as horas, de todos os tempos, estudando o céu, a terra, o mar, o vento, e o estudo relacionado à vida humana no planeta Terra, como ela está, nós vimos que a influência do astro que se encaminha em direção ao sistema solar faz cada um revelar-se a verdadeira face de tudo o que fez ou não fez do seu passado, e ainda errando no presente, quando se fica revoltado, quando não é atendido em suas questões que às vezes respondido já é gramaticalmente, espiritualmente, e antes de mais nada é bom saber que o socorro espiritual acontece sistematicamente diante dos pedidos que Jesus incita a humanidade a fazer. Buscar o reino de Deus e exercitar a justiça divina traz aos homens e mulheres os benefícios desejados. Mas buscar o reino de Deus é vivê-los no dia a dia diante de uma reforma tão necessária que é na vida de cada um. Não vivemos de títulos, vivemos pelas obras que trazemos. Não vivemos de fama, vivemos dos efeitos criados por nós, nas nossas vidas subsequentes que revelarão aquilo que somos. E quando o presente nos traz a revolta, e o sentimento de abandono é constante,
Vimos o orgulho presente, mesmo diante da misericórdia que ali é falada sistematicamente, para que a renúncia ao mal se faça diariamente, a fim de que a boa sorte e os caminhos novos surjam, mesmo diante das tempestades e das agrúrias que cada um vive, trazendo a boa sorte que é o caminho espiritual que cada um está buscando. Deus permite aos homens que às vezes passem por certas provas, porque esses mesmos homens suplicaram que colocassem em seu caminho tais provas para que cada aluno, cada estudante da vida pudesse ali, aperfeiçoando a sua vida presente, colocando em prática o que aprendera antes de reencarnar, ou nem mesmo reencarnando, pois há milhares de espíritos sintonizados também nesta vibração, juntando-se aos outros milhões que acordam a cada palavra ou a cada prece, que é destinada a cada um, no caminho que envolve a felicidade, o amor e a remissão dos pecados daqueles que urgem suas questões diariamente, enquanto alguns apenas procuram os verbos, as palavras, os erros. Jesus busca a parte boa que há em cada um e faz com que todas essas partes boas em cada um possam suplantar os erros que cada alma comprometida com a evolução o comete. Jesus diz: misericórdia quero, não holocausto. E diante desse momento apocalíptico por que vive a humanidade, em meio a essa sangria que vive os homens com medo, o medo de tudo e medo de todas as coisas, onde os cálices sagrados foram derramados na terra, e cada um desses cálices trouxe a cada um dos povos na terra as situações políticas, as situações sociais, as situações medicinais e principalmente as espirituais que cada um vivencia. Todos esses dramas vividos pelos povos, todos esses tumultos e todos esses ataques à instituição principal da humanidade, a família, é obra das sombras que estão perdendo terreno, que estão perdendo o território mediante a luz do Cristo que vem se aproximando da terra. E quando o Cristo abre os selos do Apocalipse, ele abre as palavras a qual os profetas na terra, em todos os cantos, porque os anjos assim foram abrindo um a um, a fim de que as trombetas pudessem acordar os discípulos reencarnados que estão ressoando as fontes da vida, as fontes de origem de cada um, a missão que cada um tem a cumprir. As palavras dos anjos, dos arcanjos, estão sendo trazidos à terra simultaneamente, do mesmo jeito em que as taças estão sendo derramadas pelos mares, e os mares não são os mares físicos, mas são os povos, são as nações que estão sendo encharcadas de conhecimento de todas as formas, e todos quantos ali recebem estão sendo absorvidos ou não por todos os seus pontos de absorção de conhecimento pelas índoles caráteres que trazem e transformando-as em manifestações diárias em suas vidas, da sua fé ou da sua descrença total em tudo o que se refere à luz, ao amor, à família e à caridade. A visão que o Apocalipse traz da humanidade, enquanto muitos buscam apenas histórias do Império Romano, dos imperadores, esquecem-se que eles reencarnaram dentro do ciclo atual e estão nas mesmas convergências de tempos antigos, do qual alguns que vêm do leste, outros do oeste,
que estão assolando a humanidade com as suas atuações perversas, levando a grande prostituta a falta da fé, a falta do amor, a descrença, a invadir os corações dos jovens, a invadir o coração dos homens e mulheres, da qual perderam e perdem o senso de responsabilidade quanto aos compromissos naturais que trazem em suas vidas. E através de todos esses espíritos que estão sendo despertados, as vozes dos anjos estão sendo colocadas para que nos 4 cantos do planeta todos possam ouvir a mensagem do Cristo, do seu retorno à Terra. E toda essa guerra de informações, toda essa guerra política, toda essa guerra científica, toda a guerra religiosa, desses 3 pontos fracos em que a humanidade se meteu, cada um está definindo-se como é. Muitos que criticam as ações políticas estão se enveredando por caminhos tortuosos na religião. Muitos religiosos falidos, reencarnados, que apenas criticam e cobram atitudes do qual os mesmos não praticam em relação à caridade dos seus, exigindo postura que os mesmos não tomam, pois o Cristo sempre foi amoroso, mas nunca foi ríspido com quem quer que seja, quando diz que aquele a quem ama repreende e castiga. O Cristo não castiga os seres humanos, colocando-os contra a parede, colocando contra os seus próprios ensinamentos. O Cristo mostra o caminho que a humanidade escolheu e, mediante as turbulências que o mundo passa ou passará, enquanto alguns festejam as mortes, outros ali fazem o seu silêncio da alma em respeito, principalmente aos que ficam, pois os que partem recebem toda a ajuda daqueles que já no mundo espiritual estão preparados para recebê-los com amor, com fé e caridade, restaurando a vida que neles fora bombardeados pelo medo que os homens colocaram em seus caminhos naturais e citando sempre a perdição. Pobres dos homens, pobres dos seres humanos, que não conseguem ter ouvidos de ouvir, que não conseguem ouvir suas próprias palavras. Quantos e quantos inquisidores estão reencarnados dentro dos meios ao qual foram lhes dados as chances de reencarnar para refazer o caminho tortuoso de querer impor o seu conhecimento a qualquer preço e de pouco caridoso ser. Às vezes o Cristo cita no silêncio do céu o cessar da comunicação com a humanidade para que os homens demonstrem todas as suas características e todos mostrem exatamente o que são. Lamentavelmente, muitos daqueles que intitularam-se cristãos usaram-se desse chavão apenas para atraírem vítimas aos seus convívios e ali usurparam da sua fé, usaram do seu conhecimento e os dispensaram como se descartassem qualquer coisa que não tem mais serventia. São os mesmos vendilhões do templo, daqueles que usavam do local sagrado apenas para satisfazer as suas vontades, que reencarnados continuam querendo apenas que sejam feitas a sua vontade e não a vontade do Pai Maior, que é amar uns aos outros como Ele nos amou. Enquanto os homens temem pelos fenômenos apocalípticos, é bom lembrá-los que no Apocalipse é anunciado a volta do Cristo como governante supremo da humanidade, daquele que veio resgatar os humildes, daqueles que sinceros e amorosos foram uns com os outros, daqueles que venceram os dragões dentro de si mesmos
daqueles que acabaram com as bestas apocalípticas que estão dentro dos seus corações e que, julgando os outros e condenando os outros, a sua vil língua maligna, conseguirão ver a volta triunfal do Cristo, para que todos os olhos, todos os povos possam ver, iniciando um ciclo de prosperidade e paz ao planeta regenerado. Todas as provas que os irmãos enfrentam são as escolhas para onde cada um vai. Instintivamente, cada um demonstra o que é. Muitos que estão dentro das casas sagradas, porque iludidos estão com vil metal, sairão. Muitos irmãos abandonarão sua missão espiritual por causa do ego, da vaidade. Muitos ainda se sentirão ofendidos por causa de todos os caminhos que percorreram em seu passado e cujas podas que ali foram feitas foram para que os mesmos não se enveredassem em caminhos ditatoriais como eram. Muitos dos ditadores do mundo antigo reencarnados estão, e muitos deles dentro de aglomerações religiosas de todos os níveis, a fim de resgatarem suas almas em trabalhos que lhes são dados, para que os mesmos usem seus talentos e desenvolvam sua missão. Muitos irmãos que estão sempre desistindo da missão, verão o Cristo ali crucificado, viram o Cristo ali sendo açoitado, comovidos, juraram corrigir-se dos seus próprios erros, mas quantas vezes mais precisarão ver o Cristo ali crucificado para que o sentimento de amor, caridade e perdão possa aflorar-lhe novamente a mente? Quantas vezes mais Jesus precisaria ser crucificado para que os homens pudessem entender que o amor ao próximo é o caminho da elevação das almas e, com isso, fazer o seu firmar, o firmar do amor e não da ganância, nem da ânsia pelo poder. Quem muito quer mandar, ditadores de outroras o foram. Quem muitos querem ter comando a qualquer preço, ditadores horríveis foram no passado, inquisidores impiedosos, continuam recebendo misericordiosamente a mão amorosa do Cristo para que os mesmos se regenerem, mas em vez de utilizarem da misericórdia, muitos ainda restauram o instinto ditatorial de querer a punição de qualquer jeito, a retaliação de qualquer forma, como faziam no passado ao jogarem os cristãos às arenas para que os leões os devorassem. Reencarnados, a misericórdia divina os conduziu a lugares santos, para que os mesmos tivessem ali a oportunidade de se regenerar e de aprender a perdoar e de aprender a ajudar para ser ajudado. Quantas vezes quis Deus, quantas vezes quis o Cristo estender as mãos para que os mesmos pudessem ali se levantar, mas o orgulho, falando mais alto, impedira com que esses irmãos pudessem ali aceitar a mão amorosa do Cristo para se levantar. Quantas vezes quis Jesus proteger, mas o instinto vil da retaliação preferiu a guerra ao amor, se deixou levar pela ganância e o desamor, e com isso, mais uma vez,
muitos irmãos que vão se iludir por aquilo que o mundo irá lhes mostrar, vão se perder do caminho glorioso da busca da riqueza espiritual que Jesus o Cristo tem a oferecer à terra. O ouro em pó, para que a erva verde do Apocalipse ditado pelo Cristo, essa juventude transviada, rebelde, sem causa, essa juventude que tudo quer destruir por falta de amor, por usos de suas influências do passado, de querer trazer novamente a violência ao meio em que estão. Enquanto essa juventude transviada se perde pela ignorância, pela má influência de manipuladores, de outros jovens manipuladores de opinião, que pegam desde o berço, desde a criança na frente dos pais, e os pais lhe dão as armas, que são os meios de comunicação, e não observam que seus filhos estão sendo ali manipulados lentamente, para que os mesmos se tornem dos seus exércitos da perdição. E a humanidade caminha ao seu período de maior transição de todos esses últimos 25 séculos, 25 milênios, 25 mil anos do que a humanidade viu. Nesses últimos 2.500 anos, pela própria retórica, pela própria história, a humanidade começará a cobrar de si mesma mudanças. Mas a mudança virá de dentro para fora. Enquanto alguns vibram pelo mal, pela discórdia, pela morte, Jesus vem caminhando em direção à humanidade, utilizando-se de todos os meios para estender as mãos, estender as suas mãos, para resgatar aqueles que aparentemente se veem sem saída, mas que não suicidam-se, mas que aguardam que a luz vem caminhar junto para afastar as trevas dos olhos cegados da ignorância e do medo, porque vive os homens e mulheres. A humanidade vive o último livro da Bíblia Sagrada. Aos homens que não entendem o Apocalipse, é só olhar a disputa de poder, é só olhar a influência maligna aos jovens, é só olhar a que nível chega a prostituição dos seres humanos, homens, mulheres, jovens e crianças. É só observar que os homens se perdem pelos seus próprios instintos maus. Por isso haverá essa expurgação. Expurgados da terra, como ex-capelinos que aqui vieram, os ex-terráqueos migrarão para outros orbes, para que lá possam recomeçar suas vidas. Não existe morte, mas a pior morte é a morte infamante, é a morte da covardia, é a morte por fuga, é a morte por abandono. Do mais, Jesus vem, Ele em pessoa,
restaurar a unidade da Terra, restaurar a paz no planeta, restaurar a harmonia entre as formas de vida. A grande limpeza já começou. A grande limpeza do planeta Terra já começou. E o Cristo não está dormindo na popa. O Cristo não está dormindo na proa. O Cristo não está dormindo no leme. O Cristo está atento e não está parado. Não está olhando. Mas o Cristo, com a sua luz, vem mostrando quem é quem. Quem prefere as sombras, quem prefere a luz. Quem se esconde da luz, quem procura a luz. Um só rebanho, um só pastor. Cristo. Cristo a caminho da visão de todos. Vosso irmão, apenas vosso irmão, Agostinho.